por fim, antes de falar do tratamento propriamente dito, vamos falar um pouco sobre o que vai causar a rinocinusite, ou seja, quais são os fatores predisponentes para a rinocinusite, né? Então, a gente já viu que para que o paciente tenha uma fisiologia normal dos seus paranasais, ele tem que ter o órteo patente, a mucosa de aspecto normal, né? Não ter nenhum grau de edema, né? Não ter nenhum processo inflamatório que leve à obstrução ostial, e também o sistema mucociliar tem que estar funcionando bem e o muco com uma qualidade adequada. Então, uma das coisas que pode provocar obstrução do órteo de drenagem são variantes anatômicas do complexo órteo-meatal. Daí a importância daquele conceito que a gente falou lá na primeira aula de complexo órteo-meatal. Então, as variantes anatômicas estão ligadas à hiperaeração dessas estruturas do complexo órteo-meatal, como, por exemplo, nesse caso aqui, um paciente que tem a chamada concha média bulhosa. Uma concha média cheia de ar. Ao invés de ser uma concha fininha, como a concha inferior, é uma concha aerada, que ocupa espaço de drenagem. Como nesse outro caso aqui, o paciente tem um processo unciforme aerado, que também vai ocupar espaço e levar à obstrução de drenagem. Nesse outro caso, o paciente tem uma bula etimoidal muito grande, hipertrofiada, dificultando a drenagem, principalmente do seio maxilar desse lado. E nesse outro caso, uma variante anatômica que são células aéreas que vêm aqui para o assoalho da órbita, para o interior do seio maxilar, dificultando a drenagem desse seio. Essas células são chamadas de células de Harley. No mesmo paciente, uma curvatura paradoxal de concha média. Geralmente a curvatura da concha, a convexidade é para o lado do septo, nesse caso a convexidade fica para o lado do meato médio, ocupando espaço do meato médio. Então percebo que são variantes anatômicas que podem levar a obstrução ostial e, consequentemente, a quadros de rinocinusite. Outra alteração que pode levar à obstrução do meato médio são desvios septais que entram em direção ao meato médio, como nesse caso, concha inferior, concha média e o desvio entrando no meato médio. E aqui a nasoporoscopia desse paciente, concha inferior, concha média e o desvio entrando em direção ao meato médio. Uma causa muito frequente é a hiperplasia adenoidiana, que não vai obstruir diretamente o órteo, né, mas vai obstruir a fossa nasal e fazer com que acumule secreção dentro da fossa nasal e, consequentemente, dentro do seio paranasal. É uma maneira muito fácil de dar esse diagnóstico através do raio-x de Calva. A gente percebe, nesse caso, uma coluna aérea da nasofaringe bem ampla e, nesse caso, uma coluna aérea que não existe. Ela está obstruída por uma opacificação ao raio-x, né? E numa criança, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em tecido adenoidiano. Então, a adenoide é uma causa de rinocinusite. Outra causa são os corpos estranhos de fossa nasal. Toda vez que o paciente se apresentar com rinorreia unilateral fétida, eu tenho que pensar em corpo estranho de fossa nasal, principalmente em crianças e adultos com incapacidades mentais ou doenças psiquiátricas. Se esse corpo estranho fica por muito tempo, ele calcifica, vira uma verdadeira pedra dentro do nariz, que é chamado de rinólito, e só pode ser removido através de procedimento cirúrgico. Então, rinorreia unilateral fétida, pensar em corpo estranho em fossa nasal. E também os tumores nasais, né? Os mais comuns são os pólipos nasais, como a gente falou na aula lá de classificação das rinossinusites, que vão obstruir os órgãos de drenagem e levar a rinocinusite crônica. Nem sempre o pólipo está saindo para fora do nariz, como esse aqui, né? Muitas vezes eles ficam somente no meato médio, e aí a rinoscopia anterior é muito importante para fechar o diagnóstico, muitas vezes com necessidade de fazer a nasofibroscopia para otimizar a localização desses pólipos. Todos esses que eu falei foram defeitos anatômicos. Vamos falar um pouco dos defeitos de mucosa, que são até mais comuns, né? O principal são as IVAs, que podem levar a uma rinocinusite bacteriana, como a gente falou, e em até 5% dos casos de IVAs vai haver uma complicação, uma evolução para uma rinocinusite bacteriana. Outra condição muito comum que pode ser um fator predisponente de rinocinusite bacteriana é a rinite alérgica, que acomete mais ou menos 1/3 da população mundial, né? E na rinite alérgica a gente vai ver situações como essa, pacientes com
conchas nasais hipertrofiadas, pálidas, a secreção hialina dentro da fossa nasal. Isso, se obstruir o órgão de drenagem, vai levar a rinocinusite bacteriana. A doença do refluxo também é uma causa de rinocinusite, tanto porque o ácido e a pepsina chegam à fossa nasal, inflamando essa mucosa, como também pelo reflexo vagal. Toda vida que o ácido passa pelo esfíncter esofágico inferior, promove um reflexo vagal, e o vago do nariz, o que faz? Edema de mucosa e produção de muco, dificultando a drenagem dos seios paranasais. Fatores irritantes ambientais são outros fatores que devem ser investigados, principalmente o cigarro. Pacientes tabagistas e filhos de pais tabagistas têm mais propensão a ter rinocinusite. Indivíduos que residem em lugares com extremos de temperatura, principalmente temperaturas muito frias, que são agressivas para a mucosa nasal, ou climas muito secos, como o clima de Brasília, nesse período do ano, também tem maior propensão a desenvolver rinocinusite. E a prática de natação, seja em piscina clorada, seja em águas poluídas, também pode ser um fator predisponente, né? Aqui no Ceará, a população, principalmente do interior, tem um hábito de tomar banho de açude, de lagoa, e isso pode ser uma condição, se a água não for uma água adequada, né? Se for uma água poluída, que pode levar ao desenvolvimento de rinocinusite. Não esquecer também das doenças mucociliares, que costumam ser doenças mais graves e com manifestação mais sistêmica, né? As imunodeficiências, sejam as imunodeficiências primárias, como a deficiência seletiva de IgA, seja as adquiridas, como as pacientes com SIDA, que têm uma alta prevalência de rinocinusite. Não esquecer da fibrose cística, que é aquele defeito da bomba de cloro, que vai levar a que um paciente tenha secreções muito espessas e, portanto, dificultando a drenagem dessas secreções, levando a rinossinusites, comprometimentos pulmonares, comprometimentos da via digestiva. E a discinesia ciliar, que o diagnóstico é muito difícil, a não ser em situações como essa, em que o paciente tem a discinesia ciliar associada aos sítios inversos totais, que um coração para o lado direito, o fígado para o lado esquerdo, a bolha gástrica para o lado direito, nesse caso, isso aqui é associado à discinesia ciliar, fecha o diagnóstico de síndrome de Cartagena. Em todos os outros casos, né, que correspondem a 50% dos casos, a discinesia ciliar não vem associada a sítios inversos, e aí o diagnóstico fica muito difícil. Bom, então, feito o diagnóstico da rinocinusite, investigado fatores predisponentes, eu vou ter que tratar esses pacientes, e são várias as formas de tratamento preconizadas, mas o que se tem em evidência da literatura é que o antibiótico ainda é uma droga efetiva para tratamento desses pacientes. Para a rinocinusite aguda, a primeira linha de tratamento é com amoxicilina, nessa dose de criança ou nessas doses para adultos, né? O que é mais controvérsia é o tempo de tratamento, mas nós não vamos criar controvérsia aqui, nós vamos estabelecer um tempo de tratamento que vocês devem fazer como médicos generalistas para resolver esse problema, e vamos fechar esse tempo de tratamento em 14 dias. Então, rinocinusite aguda deve ser tratada com amoxicilina por um tempo de 14 dias. Para os pacientes alérgicos à penicilina, os macrolídeos, eles são a opção que deve ser utilizada, e aí, principalmente, eritromicina e, de preferência, claritromicina. Evitar a azitromicina por haver alto índice de resistência no Brasil à azitromicina, devido ao fato de que a azitromicina ela passou a ser um remédio muito utilizado nas emergências, mesmo naqueles casos que são muito típicos de IVAs de origem viral. Muitos pacientes saem com prescrição de azitromicina, e isso tem levado ao desenvolvimento de resistência bacteriana aumentada para essa droga no Brasil. A segunda escolha de tratamento, o que é a segunda escolha? Ela é utilizada para aqueles pacientes que têm rinossinusites recorrentes, principalmente aqueles que trataram há menos de um mês, né, de um quadro de rinocinusite com amoxicilina,
ou para aqueles pacientes que estão em uso de amoxicilina e estão com 3 a 5 dias de tratamento e não observam nenhuma melhora do seu quadro. E aí eu vou utilizar a segunda escolha. Qual seria a segunda escolha? Amoxicilina com clavulanato, né, nas mesmas doses da amoxicilina, ou uma cefalosporina de segunda geração. As quinolonas respiratórias, levofloxacina, gemifloxacina e moxifloxacina, também podem ser utilizados como drogas de segunda linha nas rinossinusites agudas. Já nas crônicas, pessoal, a gente já começa com a segunda linha de tratamento, que é a amoxicilina com clavulanato, ou associa, nos casos de pacientes que são alérgicos à penicilina, uma cefalosporina de segunda geração associada ao metronidazol ou clindamicina. Por que metronidazol ou clinda? Porque nesses casos há uma prevalência muito alta de anaeróbios e eu preciso pegar anaeróbios para tratar esses pacientes, né? A amoxicilina que já pega anaeróbio, mas a cefalosporina isoladamente não iria pegar. E as quinolonas respiratórias, levofloxacina e moxifloxacina, também podem ser utilizados para tratar os quadros crônicos. Quanto tempo de tratamento? Aí, nos casos crônicos, o tempo maior varia de 3 a 6 semanas, sendo que, na maioria das vezes, 3 semanas serão suficientes. Obviamente, aqui nesse caso, aqui no caso das recorrências, eu tenho que investigar os fatores predisponentes e tratar os fatores predisponentes para que haja realmente uma solução do quadro de rinocinusite. Bom, como terapia adjuvante, é interessante que esse paciente use, nos primeiros 3 a 7 dias, um corticoide oral numa dose baixa, de meio miligrama por quilo até o máximo de 20 miligramas por dia. Para quê? Lembrar que é importante que o ósteo de drenagem esteja patente. Então, o corticoide vai ajudar a tirar o edema de mucosa, facilitando com que esse ósteo desobstrua e que a secreção seja drenada. Por outro lado, as lavagens nasais são importantes, né, com solução fisiológica para fluidificar o muco e facilitar a sua drenagem. Pode ser a solução fisiológica nasal, com muito cuidado do manuseio, para que ele não seja contaminado, ou essas soluções marinhas ou fisiológicas que já vêm preparadas, que são mais seguras, porque tem válvulas unilaterais que não deixam entrar nada no frasco, mas, por outro lado, são bem mais caras e estão fora da realidade da maioria da nossa população. Ou uma maneira bem prática de lavar o nariz, também com muito cuidado para não contaminar a solução de lavagem, é fazer essa solução de passo. Solução de passo nada mais é do que 1 litro de água filtrada e fervida, associada a uma colher de sal, de sopa rasa de sal grosso ou sal marinho, e uma colher de sopa rasa de bicarbonato para tamponar essa solução. E aí você faz lavagens várias vezes ao dia, 3, 4, 6 vezes ao dia. Isso também vai ajudar na terapia da rinocinusite. Já naqueles casos complicados, seja uma complicação para a órbita, uma complicação oculoorbitária, seja em pacientes que têm complicações intracranianas, como os abscessos intracranianos, é necessário internar esse paciente e iniciar com ceftriaxona endovenosa. E aí eu não vou esperar aqueles 3 a 5 dias de melhora. Se o paciente não evoluir bem dentro de 48 horas, obrigatoriamente eu tenho que intervir cirurgicamente para drenar essa secreção de dentro dos seus paranasais e ajudar na resolução do quadro. E o tratamento cirúrgico? Então, além da rinocinusite complicada, né, como a gente falou anteriormente, eu vou tratar aqueles pacientes com rinocinusite recorrente ou crônica em que eu fiz o tratamento medicamentoso máximo e ele tem um fator predisponente anatômico que precisa ser removido. Um desvio de septo, uma concha média bulhosa, uma obstrução arterial por edema de mucosa, ou seja, eu preciso remover o fator anatômico para que a patência do seio paranasal ela volte a ser normal. Então, é a principal indicação cirúrgica e também da rinocinusite fúngica, como eu falei, um capítulo à parte, não faz parte do escopo da nossa exposição. Então, pessoal, uma pergunta que o paciente faz muito no nosso consultório, no posto de saúde, na UPA: doutor, sinusite tem cura? Pelo que vocês viram, né, a resposta que vocês têm que dar para o paciente, e eu espero que essa tenha sido a conclusão de vocês, é que sim, rinocinusite tem cura
quando bem conduzida, ou seja, quando eu trato de forma adequada, investigo os fatores predisponentes e removo esses fatores predisponentes. Na maioria das vezes, uma remoção que é através de medicação ou de orientação clínica, no caso da rinite alérgica, da doença do refluxo, por exemplo, ou algumas vezes removendo cirurgicamente esses fatores predisponentes. Alguns poucos casos de rinocinusite não vão ter cura quando o fator predisponente não tem cura. Então, eu não vou conseguir curar a rinocinusite de um paciente com fibrose cística, com disdesia ciliar, com uma imunodeficiência grave, né? Mas naqueles casos em que eu consigo remover o fator predisponente, a rinocinusite ela vai ser curada. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essas 3 aulinhas. Espero que vocês tenham visto antes da nossa aula mais interativa, presencial. E todo esse conteúdo foi retirado do nosso livro, o Otorrinolaringologia para Graduação, a 3ª edição, que vocês espero já tenham adquirido, que vai ser muito útil para a vida prática de vocês. Tá bom? Obrigado a todos e até a aula presencial.